E hoje vamos falar de um assunto muito importante para esclarecer de uma vez por todas sobre a dermoterapia capilar e a atuação do dermoterapeuta. Então, prestem muita atenção. E foi por isso que, óbvio, não podia faltar ao meu lado um grande convidado que entende tudo sobre esse universo e principalmente da parte jurídica, o nosso CEO da Alum, Dr. Diego Soares. Boa noite, tudo bem? Dr. Marcos Prioli, uma boa noite. Muito bom estar aqui com a nossa audiência, né? E hoje a gente decidiu separar esse espaço para falar de dermoterapia capilar. A gente vê, né, Prioli, que quando a gente fala dermoterapia capilar, o profissional entende, mas até hoje ele fica um pouco receoso ainda, ele não entendeu bem quem pode, como fazer, como ele aprende. E a gente está aqui hoje para explicar tudo direitinho e dar mais clareza para esse profissional, para que ele tenha mais segurança no dia a dia. Quebrar os tabus que existem. Infelizmente, a gente sofre ataques de todos os lados e eu adoro isso. Eu que já venho aí há um tempo na estética e cosmética, já sofri vários ataques de classe médica, de demais profissionais, mas eu nunca me importei, porque, como se diz, não se taca pedra em fruta podre, né? Exatamente. Então, se eu tô incomodando é porque, de fato, eu estou conseguindo mudar a consciência das pessoas e é essa a grande missão da Alum, né? Trazer consciência, mudar a forma de pensar para, de fato, mostrar ao mundo que a dermoterapia capilar é sim uma profissão que tem o seu lugar e que merece o seu respeito, porque sim, nós somos provedores da saúde capilar. Nós precisamos fortalecer a nossa profissão. Se nós não nos dermos as mãos, nós nunca vamos ter o nosso espaço. E é isso que toda classe faz. Cria-se um conselho, eles se unem para um propósito, para ter realmente o lugar que merece ter, e nós precisamos fazer isso dentro da dermoterapia, concorda, doutor? Exato, e é para isso que a gente tem uma comunidade muito forte, né? Hoje, a comunidade de dermoterapia capilar da Alum, nós temos inúmeros profissionais e profissionais unidos. É até bonito quando a gente olha lá no grupo, um profissional, ele tem uma dúvida e logo ali aparecem 3, 4 profissionais para ajudar, porque eles entenderam que na medida que eles fomentam esse mercado, eles estão fomentando o mesmo trabalho. De nada adianta um mercado de uma pessoa só. Um mercado rico de verdade onde todos os profissionais ganham dinheiro, onde todos os profissionais eles sabem o que eles fazem e eles têm sucesso profissional e isso reflete para todo mundo. Eu quero conseguir, através desse nosso encontro, dar voz a você profissional que ainda se embaralha um pouco na hora de explicar o que é a sua profissão, para que você consiga, de fato, ter argumentação frente aos pacientes, frente às pessoas que vêm para elogiar, principalmente aquelas que vêm para criticar ou até mesmo para criar algum tipo de interrogação dentro da nossa atuação. Então, esse momento, ele realmente vai ser um momento que podemos falar que é até mesmo um divisor de águas nas nossas carreiras. Então, vamos dar início aqui à nossa apresentação. Dermoterapia capilar, o novo mercado. Só para entender o porquê desse nome, desse termo, né, que foi criado exclusivamente pela Alum, depois que nós percebemos que, infelizmente, o termo terapia capilar caiu muito em desuso. Porque hoje a gente encontra produtos em prateleira de mercado com a nomenclatura therapy, né? As pessoas olhavam muito para terapia capilar como um momento só de relaxamento ou aquele momento só de aplicar ali um produto no fio de cabelo. Então, nós precisamos mudar essa realidade e, para isso, precisou se adaptar a um novo termo, né, doutor? Exato. Quem acompanha a gente há algum tempo, eles viram que no dia 12 de dezembro, nós trouxemos essa novidade para o mercado. E se a gente olhar para a nossa caminhada, nós... quando víamos essa tendência das pessoas, inclusive ali no pós-Covid, Dr. Marcos, muitas pessoas se interessando pela saúde capilar, a gente traz para o mercado ativos farmacológicos. A Alum, em primeira mão, ela traz ativos como Agavit, Proherin, Chimbalz e Nutrix,
Cooper Peptídeo. A gente traz também a suplementação, que até então nenhuma marca de cosmético falava em suplementação oral, que são os nutricosméticos. E o mercado vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Empresas que até então só cuidavam do fio, acaba que faz um puxadinho dentro da marca e começa a colocar therapy. Só que a gente viu uma coisa muito perigosa, que era realmente essa confusão não do profissional, mas do consumidor final. Todas as pessoas que a gente falava, todo consumidor final que a gente falava, quando nós nos referíamos à terapia capilar, infelizmente a impressão deles era justamente essa. Confundia com procedimento de fio de cabelo, acreditava que era uma massagem no couro cabeludo, acreditava que era um cheirinho no lavatório. E isso se confirmava, inclusive, nos supermercados. Quando o cara manipulava ali numa farmácia, num supermercado, um produto, por exemplo, que tinha babosa, mas levava therapy na rotulagem, na embalagem. Inclusive, recentemente lançaram aí o Color Therapy, que é a terapia da coloração. Isso realmente era um problema, porque o consumidor final, ele não via valor agregado num profissional que resolvia um problema, que é uma patologia capilar. Quando o profissional ia cobrar uma sessão de dermoterapia capilar, que hoje varia de R$200 a R$700, o cliente não percebia valor, porque o que ele tinha realmente de referência era uma escova, era um penteado, era um corte, porque na mente desse paciente, ali se tratava somente de um procedimento de embelezamento. Então a dermoterapia capilar, ela nasce da necessidade de uma nova percepção. E quando a gente olha pela proposta do profissional, dermoterapia casa muito bem. Terapia capilar, porque todo mundo já entende. Quando eu falo de terapia capilar, eu entendo que esse profissional ele trata com recursos naturais a saúde de uma pessoa. Dermo, couro cabeludo. Então, quando a gente traz a dermo de pele, a terapia, que é o tratamento, e para o couro cabeludo, fica muito clara a vontade que esse profissional tem de focar exclusivamente no couro cabeludo. Justamente, e aí por isso do termo, né? Se a gente for traduzir hoje, dermo vem de pele, certo? Então, terapia é a terapêutica de tratamento, ou seja, aquele momento onde nós vamos desde a avaliação ao raciocínio clínico adequado para ter um diagnóstico, para elaborar um protocolo personalizado. Então, nós temos uma rota de trabalho, né? Não é que a gente senta a pessoa ali e já vai usando de qualquer coisa, sem nem ao menos entender o que está acontecendo. Nós temos todo um trabalho, ou seja, toda uma terapêutica de tratamento para que a gente consiga realmente devolver saúde. Porque imagina, então tá, eu sento a pessoa na cadeira, ela me questiona a queda, eu falo, não, vou fazer só uma argiloterapia com um chá que eu acabei de preparar e vou depois borrifar esse chá no seu couro cabeludo e tá tudo bem. E a gente entende que não é só isso. Óbvio que o natural, a terapia natural, ela é muito interessante também. Sim. Mas aliado ao fármaco. Imagina se eu tenho um problema que é um problema de saúde, uma disfunção, né, onde eu tenho uma desordem na unidade folicular. E eu quero trabalhar só com um chá natural ou somente usando de uma argila ali naquele momento. Infelizmente, eu vou ter um insucesso. E eu vou estar vendendo uma mentira. E o paciente não vai ter resultado. Então, até porque o intuito hoje, quem já nos acompanha há um tempo, ou quem acabou de chegar e está conosco, hoje nós temos uma plataforma de estudos que é o Induca, já para tirar o profissional dessas coisas que se vê todos os dias por aí, né? Vídeo de faz isso, de faz aquilo, e uma vela que trata a queda de cabelo, e o chatal que não sei o quê. Gente, e aí, se a gente continuar com esse pensamento pré-histórico, vai ser o fracasso da nossa profissão, a derrocada. Inclusive, a gente pode até fazer uma pesquisa rápida aqui com o nosso público. Hoje, pouquíssimas pessoas elas se dedicam exclusivamente à dermoterapia capilar. A maioria do nosso público, ele também é um cabeleireiro, ele também é um profissional da beleza, ele é um barbeiro. E a gente tem uma informação muito clara, e é algo que corre muito no salão, é assim, Prioli. Todo paciente que até então era cliente, que senta numa cadeira de salão de beleza, ele tem a plena consciência que o máximo que eu faça naquele fio, não há nada
que eu possa recuperá-lo. Esse sentimento realmente de que você está ali só com algo paliativo, que daqui 2, 3 dias você vai perder aquele encanto, aquela beleza do salão de beleza. Então a terapia capilar, ela dá um passo para trás e ela olha realmente na raiz do problema. Porque na medida que eu entendo que tudo começa nas camadas mais profundas do couro cabeludo, aí sim eu tenho um fio mais encorpado, eu tenho um fio mais saudável e mais pigmentado. E esse produto, ele precisa ser permeável, ele precisa ter tecnologia, veículos que o levem, que é o que o dermocosmético faz. E aí, de fato, hoje eu até fiz algumas ligações, estava falando com alguns profissionais, e é essa grande frustração de tratar fio de cabelo, mas sabendo que, de fato, é uma maquiagem. Lavou, acabou. Né? Não existe essa questão de vou revitalizar, vou reconstruir. O grande X da questão é devolver saúde ao couro cabeludo para que você tenha, de fato, fios saudáveis, encorpado, pigmentado, e fios mais fortalecidos. Então, não adianta mais querer só mesmo cuidar de um fio de cabelo, porque daqui uns dias eles não vão estar mais ali. E, aliás, Prioli, se a gente olhar bem, isso é inclusive uma exigência de mercado, né? Nós que passamos aí por um período de pós-pandemia, a gente percebe que todas as pessoas elas tiveram mudanças de hábito, mudanças de comportamento. Até então, coisas que as pessoas não davam valor, elas não se importavam, passam a fazer parte do seu dia a dia. E nós temos certeza que a saúde do couro cabeludo será uma transformação dessa nova geração, dessa necessidade realmente de cuidar do couro cabeludo todos os dias. Já é a realidade, né? E, infelizmente, quem não se adaptar não vai conseguir se estabelecer no mercado, de fato. Assim como a farmácia precisou de um farmacêutico e hoje é proibido não ter, assim como, né, hoje a gente olha até restaurantes aqui mesmo em Goiânia, se não tiver um nutricionista não pode funcionar. Então, as coisas elas vão mudando, vão se atualizando, vai tendo evolução. Hoje o digital está aí para quem quiser acessar e as pessoas têm acesso à informação toda hora na palma da mão. Então, infelizmente, o profissional que ele não entender essa realidade, ele vai ficar para trás.